gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast das bailarinas do fim do mundo. Eu sou a Bia. Nara! E hoje a gente tá aqui com uma pessoa muito especial que tá presente na nossa vida já tem bastante tempo, né, Ná? Bastante tempo. É uma pessoa que a gente admira muito. É uma mulher que boa parte das pessoas, se não todas as pessoas do mundo da dança aqui da cidade de Araraquara conhecem. Ela tem uma academia que a gente ama. Ama de paixão essa academia, né, Nari? Quase nada. Quase né? nada. A gente quase não aparece por lá. Quase não. É a academia mais antiga da cidade. E é uma mulher que a gente ama de coração. Tem como, para além de uma pessoa que seja apenas diretora de escola, mas como família da gente mesmo. E eu acho que quem conhece a gente de pertinho sabe que a gente está falando da tia Renata. Vou completar, é tanto tempo que algumas eu troquei fralda. Né, Nara? Né, Nara? Ô, gente, já estão falando muito da minha idade. Tia Rê, seja Oi, meu bem-vinda ao amor, nosso obrigada, podcast. viu? Fiquei emocionada, com vontade de chorar, porque essa é a razão principal do balé, da escola. É esse lance de família. E a gente tá lá sendo família há muitos anos já. Deixa quieto, né, Nara? Próxima pergunta. Bom, gente, hoje a gente trouxe a tia Rê aqui pra gente conversar um pouco mais e trazer também pra vocês, porque a gente conhece boa parte da história da escola, boa parte da história dela, mas a gente não conhece tudo, lógico. E a gente achou importante trazer a tia Rê pra conversar aqui na mesa, né, uma pessoa que sempre esteve com a gente, formou a gente, né, como bailarina também. Sim. Então, a gente não poderia deixá-la de fora. E, tia Rê, para a gente começar, eu queria que você contasse para as pessoas um pouco da sua história como bailarina, um pouco da história da escola. E, além disso, qual que é o segredo para ter uma escola que já... Esse ano a gente faz 53 anos? 53 anos de escola. É a vida toda, né? Com certeza. É longo, hein, gente? Porque a história... Como você disse, a escola mais antiga da cidade. Como foi o começo? A minha família é família de artistas, né? Então, papai e mamãe eram cantores. E eu era aquela menininha magrinha, loirinha. Minha mãe tinha uma mão incrível para bordar, para costurar. E meus vestidos eram super bonitinhos. E eu era a menininha que entregava flor para o maestro no final das apresentações do coral. E aí, quando eu fiz 3 aninhos, o papai me deu uma caixinha de música. E eu ficava horas olhando aquela bailarininha, que eu não sabia que era uma bailarina. Falava aquela bonequinha que girava, 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 girava. E aí eu tive uma ideia. Próxima flor, eu vou entrar girando. Como a menininha da caixinha de música. E aí, quando o maestro viu, o seu Lisanias, de Oliveira Campos, era uma pessoa incrível, a casa do seu Lisanias era um conto de fadas. A minha vida sempre foi dentro de sarau, de coral ensaiando. E na apresentação próxima ao evento Caixinha de Música, eu entrei rodopiando, que hoje a gente sabe que é um chenê, né? Sim. Entreguei as flores e o maestro começou a chorar. Aí ele chamou o papai e falou, essa menina precisa ir para o balé. E naquela época era vivo o Wallace Leal Rodrigues, que tem o teatro com o nome dele. E era uma pessoa que me pegava muito no colo, brincava muito comigo. A casa dele também era uma coisa incrível. São memórias assim que eu trago no meu coração, que eu sinto muita saudade, vontade de chorar quando eu falo daquela época. E aí ele apresentou a Cleusa de Souza Dias, hoje é Cleusa de Souza Fernandes, se eu não me engano ela está diretora do Balé Centenário da cidade de São Paulo. E eu fui fazer balé lá. E assim começou a minha vida dentro da dança, com 3 aninhos. Quer dizer, a vida toda, né? Sim. Eu não lembro um dia da minha vida sem dança. Sim. Aí... tinha o IEBA, que era uma escola incrível naquela época, era uma escola estadual, mas era ensino assim, de excelência. E a gente tinha uma professora de educação física, dona Eulália, que ela criava coisas assim, gente, incríveis. E ela fazia uma festa das nações que era de arrepiar. E eu sempre dançava o cancan por conta na época a gente só falava grandecá, hoje vocês falam espacate. Não tinha ninguém que fazia dança naquela época, eram raríssimas as pessoas. E eu dançava sempre a dança da França, porque tinha que terminar no Grande-K. E tinha uma professora de história, dona Cidinha, que era uma pessoa assim... Eu, por exemplo, quando vi que eu ia ter aula de história com a dona Cidinha, eu tive um dia inteiro de diarreia, de tanto medo que a gente tinha da dona Cidinha.
Eu falei, meu Deus, peguei a dona Cidinha. Meu Deus, peguei a dona Cidinha. E no fim, a dona Cidinha foi a professora onde eu almoçava, onde eu jantava, onde eu dormia. E ela que teve a ideia, por que você não abre uma escola de balé? E ela foi assim... Eu falei, nossa, mas eu não tenho nem idade para ter uma escola de balé, tenho 12 anos. Ela falou, não, eu vou te ajudar. E as minhas primeiras alunas, as duas segundas alunas, foram a filha da dona Cidinha, a Maria Helena e a Rose. E a primeira aluna foi a Cristina, que era filha de uma outra professora do IEBA. E assim começou o Balé Renata Crespi. A tia teve algum momento nessa época, achou que isso não fosse durar? Gente, essa assim, história é tão engraçada, porque eu sempre fui muito pela lei, né? Eu falava, nossa, mas eu não posso trabalhar. Aí eu descobri que tinha um juiz que morava perto do IEBA. Eu falei, eu vou lá falar com esse senhor. E fui com a maior cara de criança de 12 anos, bati palma. Acho que devia ser uma funcionária da casa que atendeu. O que você queria, menina? Eu falei, eu queria falar com o senhor juiz. Eu não sabia nem o nome dele, o nome do senhor. Aí ela falou, um minutinho só. E demorou um tempinho, ele veio. O que você gostaria de falar comigo? Eu falei, eu quero trabalhar. Eu gostaria de uma autorização para trabalhar. Aí ele falou, volta aqui amanhã. Eu acho que ele achou que era o sonho de uma brincadeira de uma criança de 12 anos. Aí eu fui no outro dia. Aí nesse dia ele me convidou para almoçar. Eu entrei, a esposa dele uma gracinha. Aí ele falou assim para mim, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero dar aula de balé. Ele falou, mas você sabe balé? Eu falei, sei. Nisso eu já tinha um bom tempo, porque eu tinha entrado com 3 anos, já tinha um tempo legal de escola. E naquela época era escola técnica, né? Então, uma pessoa com 8 anos de balé já era que nem 8 anos de aula de piano. Aí ele falou assim, dança aí, deixa eu ver. Aí eu dancei, bateu palma, a esposa também. Aí ele falou assim, eu vou te dar uma autorização para trabalhar. Só que eu quero todo mês ver a sua planilha de brincadeiras. Você vai montar uma planilha, brinquei de boneca, brinquei disso, brinquei... Você vai me trazer as notas da escola. Na hora eu já pensei, isso é fácil, porque eu sempre tive nota boa. E eu quero conhecer seus brinquedos. Cada mês você me traz um brinquedo para eu conhecer. E assim começou. E nunca mais parou. E é tão engraçado a vida, né, gente? Que hoje, se ele fosse vivo, ele seria avô do meu sobrinho. Nossa. Meu sobrinho casou com a neta desse juiz. Muito, muito... Então, a minha sobrinha neta, que eu espero que continue o balé, que começou esse ano, fazer aula com 3 aninhos, é bisneta desse juiz. Olha que coisa incrível que é o mundo, né? A vida é muito incrível. Sim. O mundo é muito pequeno. Né? Muito pequeno. E foi assim que começou. E nunca mais parou. E como que... Tia Rê, você tinha 12 anos para abrir uma escola. Como que durou todo esse tempo? Então, a primeira pergunta seria maturidade para 12 anos, né? Porque eu brincava de boneca. Muito nova, né? Sim. Eu levava as bonecas pro juiz conhecer, eu levava meus brinquedos para ele conhecer. E onde arruma maturidade para você dar aula para pessoas mais velhas do que eu? As filhas mesmo dessa professora, dona Cidinha, eram mais velhas do que eu. Não sei, gente, eu acho que artista é uma coisa, isso é um achismo meu. A artista tem uma conexão direta com o cosmos. Uhum. E eu acho que a gente recebe muitas energias que eu não sei de onde vem, não sei explicar. E você é uma pessoa na escola e você é uma criança fora da escola. Então, eu acho que é isso que deu certo. E eu tinha o papai e a mamãe que eles eram muito presentes, eles eram apaixonados pela dança. Eu tinha tio artista plástico, primo renomado na fotografia. Então, a minha família era uma família muito de artistas. Os ensaios do coral, por exemplo, aconteciam na minha casa, na casa do seu Lisanias, na casa do Wallace Leal. E assim... Era uma vida que, não sei, eu acho que a gente nasce encaminhado para o que a gente vai fazer. Sim. Entendeu? Acho que isso... E acredito que a gente receba uma energia positiva, não sei de onde vem, do cosmos, de Deus, o nome que a gente der, de Jesus, do anjo da guarda, não sei. Mas eu acho que é isso que dá certo na vida da gente. E quando você faz uma coisa, seja ela o que for, tá? Seja lá a costureira fazendo um vestido, quando você tem amor pelo que você faz, eu acho que tudo... Não importa o que você vai ser. Sim. Tá? Eu vejo, às vezes, na televisão, uns garis, acho que em São Paulo, que dançam, que recolhem... Gente, aquilo é fantástico. Isso é fazer uma profissão com amor. E aí a coisa dá certo. E aí tinha o papai e a mamãe, aquilo virou uma grande família, que o meu pai sempre falava isso, que um professor, seja do que for,
ele não consegue mensurar aonde vai a importância dele. Então, com o advento do Facebook, hoje eu reencontro alunas do começo e é muito legal, é muito bom, é muito gratificante quando elas falam assim para mim: nossa, tia, você fez a diferença na minha vida. Tia, lembra quando você falou isso? Confesso que tem coisa que eu nem lembro, que são 53 anos, né? Quando você falou isso para mim, você abriu uma luz na minha vida. Então, acho que tudo isso tem a ver realmente com esse cosmo divino aí, que cada um põe um nome, entendeu? Sim. Eu acho que é isso que dá certo. Tia, e quando você abriu, que nem quando a gente pensa em, vou abrir uma escola, são vários fatores, assim, desde o princípio, foi ser lá no fundo da casa dos seus pais? Tipo, eu vou, beleza, as meninas vão lá, eu vou dar aula, pensou, tipo, eu vou cobrar tanto. Não, como é que foi isso? Teve essa organização? Gente, nem lembro de cobrar. Nem lembro como é que era esse cobrar, mas não começou lá, não. Começou hoje é uma peixaria ali na Rua 3, em frente, acho que à Justiça Federal. Eu aluguei aquela casa, era tão engraçado que na frente morava uma moça que era viúva e ela alugou a parte do fundo. E começou lá. Aí um dia meu pai falou: você não quer vir para cá, ficar perto da gente? Porque o que acontecia no começo do balé? Diferente de hoje, vocês acho que não pegaram essa fase. Todo mundo almoçava lá, todo mundo jantava, as pessoas dormiam lá. Era uma grande família. Eu acho que veio daí esse grande família, que a gente faz questão de cultivar na escola. Tinha aula aos domingos, então depois sempre tinha um churrasco depois da aula. Era uma família, gente, era uma coisa assim incrível. E quando o papai falou: você não quer vir perto da gente? Aí eu falei: quero, mas como? Ele falou: eu vou fazer Foi a primeira salinha, bem pequenininha. Puxadinho. Então, a nossa escola é puxadinho mesmo. Esse é o termo. Às vezes eu falo isso. Eu falo: nossa, acho que começou pobrezinha, porque foi puxadinho. Ela é puxadinho, até hoje. Mas é aquele puxadinho que, para mim, me remete à família. E isso, para mim, é o que importa. Sim. Eu acho que o mais legal lá... tia, hoje eu não estou legal. Tia, hoje eu briguei com a minha mãe. O que você acha? Tia, hoje é o meu marido, não sei o quê. Tia. Isso que eu acho que é importante. Porque quem vai ser bailarina mesmo, a gente tem um outro olhar. Olhar, por exemplo, do sábado de manhã. É outro departamento. Sim. Porque não é todo mundo que nasce para ser bailarino, gente. Tem gente que vai lá, graças a Deus... A mãe põe numa escola de balé para não ficar ociosa em casa, ociosa na rua. Isso que eu acho legal. Agora, se você for ser bailarina, aí é outro departamento. Aí você está num outro esquema. Aí você vai lá doer o pé, a ponta, vai dançar, vai faltar fôlego. É outra coisa. Mas para mim, para o meu coração, o que faz assim, eu ter certeza que minha vida valeu a pena é esse lance da gente chamar de família. Como vocês falaram no começo. Sim. E isso, para mim, é a comunhão com Deus, Cosmos, Jesus, com o nome que a gente quiser dar. Sim. Tia, assim, 50 anos, né? Muita gente passou, ficou, entrou, saiu, voltou. É neto, é filho. O mundo mudou muito. E aí, assim, cada mudança de ano, mudança de geração, isso influencia como? Na escola. A escola acompanha, a escola não acompanha, muda alguma coisa, não muda nada, enfim. Muda. É bem diferente, por exemplo, do começo. A geração era muito diferente. Hoje, a gente tem que ter uma flexibilidade, porque senão a gente não acompanha. O ensinar é diferente hoje, né? Muito diferente. Eu acredito que até nas escolas as coisas são muito diferentes do começo. Eu estava até brincando, vocês viram antes da gente começar, que eu sou de uma geração que a gente não podia ter caneta para escrever. Então, olha hoje o pessoal tem um tablet, o pessoal tem computador. E a gente tem que realmente, mais ou menos assim, correr atrás, porque senão não acompanha. Então, imagina uma geração que tem uma escola há 53 anos, imagina quanta coisa mudou. Com certeza. Na minha vida. Sim. E aí você tem que acompanhar. Se você não tiver flexibilidade, você não aguenta, você fecha. Por isso que muitas escolas fecham. E aí que você tem uma equipe que trabalha. No começo você está sozinha. Aí você tem que escutar a equipe. Briga, discute. Não, você tem razão. Não, você tem razão. E acho que é isso que faz com que a coisa continue e dê certo. Senão a gente não estaria aberto até hoje. É muito diferente do começo da escola.
para se adaptar, Tia Rê, é uma coisa muito difícil, porque, por exemplo, eu tô sentindo muito um choque de geração agora, com as meninas mais novas que estão chegando, né, com a mais nova geração, porque é tudo assim, eu não quero esperar para subir na ponta daqui a um ano. É difícil. Eu quero subir na ponta amanhã. É muito difícil. Então, Bia, sabe o que a gente tem que ter? Eu separo muito a inteligência técnica da inteligência emocional. Se você não tiver uma inteligência emocional, você não consegue lidar com isso. Mas esse imediatismo é da vida agora, né? A gente resolve tudo no Google. Como é que era? Acho que aqui dentro não tem ninguém que vai lembrar dessa fase. De ir na biblioteca, Delta La Russe, qual era a outra? Tinha a Barça. E era ali que você tem informação, mas aí você tinha que esperar a mulher te autorizar, você tinha que ter o livro lá, porque alguém poderia estar com o livro emprestado. Então, era tudo muito lento para chegar até você. Eu tive bons professores na escola, então muita coisa chegava através desses professores, mas hoje é tudo muito mais fácil. Eu quero saber, fulano está com a doença tal. Nossa, doença tal, peraí um pouquinho. Pega o Google, o que é doença tal? O Google te dá tudo. Sim. Então, eu acredito que o ensino, da forma que está, vai ter que mudar. Ensino de escola. Quem vai segurar um aluno numa cadeira 5 horas por dia? Ninguém. Se não mudar isso, eu não sei se a gente vai conseguir segurar esse povo na escola. Exato. Sim. Já linkando com uma outra coisa que eu ia falar, essa questão que nem da ponta e tal, às vezes nem é da própria criança, adolescente, enfim, vem do pai e da mãe. Então, até que ponto essa diferença também, né, de antes, o quanto que o pai e a mãe influenciavam e abraçavam essa, tipo, meu filho estar no balé, e hoje, porque é diferente uma mãe que ajuda, que está lá, ou uma mãe que não, eu quero a minha filha na ponta amanhã, eu quero a minha filha na ponta dançando sozinha. Por que minha filha não estava na frente? Então eu acho que com certeza tem esses dois tipos de pais, assim, Nara, né? Eu tenho um achismo comigo, assim, é coisa minha, que eu acho que um dia eu participei de uma palestra que o palestrante falou assim, nossa, o ser humano está muito melhor. Não sei se é o ser humano que está melhor. Eu acho assim, a medicina está muito avançada, a tecnologia está muito avançada, o ser humano eu não sei. Eu acho que o ser humano, com esse advento, todo mundo tem que trabalhar, pai e mãe trabalhando, os filhos ficam com não sei quem, é com a avó, é na escola, período integral. Que coisa mais difícil que deve ser uma criança período integral na escola, gente? Vamos falar a verdade. Eu nunca fui muito a favor de período integral na escola. Por quê? A criança não está em casa, a criança não tem lar, não tem família. Então, eu fico até com pena das mães. Como elas compensam? Eu quero que minha filha dance na ponta. Na fila da frente. Tem como minha filha dançar na fila da frente? Então, é aquilo que eu falo para vocês. Vai ser bailarina? Vai lá para a turma que vai ser bailarina. Agora, aquele povo que está ali, que é muito legal também, super... vocês podem reparar na nossa escola. As coreografias, todo mundo dá uma passadinha pela frente. A gente não tem uma coisa que eu não gosto na escola, é ter a principal, porque isso não combina com o relacionamento dos pais de hoje em dia. Eu tenho sobrinhos, eu sei como que é. É complicado. Eu sempre falo para meus sobrinhos, quando o professor falar alguma coisa na escola, presta atenção, porque realmente aconteceu. Nenhum professor invoca com um aluno, gente, é que o aluno fez alguma coisa. Então, é difícil, porque, por exemplo, começo da escola, a gente nem tinha costureira na escola. As mães se reuniam, a gente fazia chá, uma cortava, a outra costurava, quem sabia bordar, bordava. A quem não sabia fazer nada era aquela que preparava o lanche para todas as mães poderem comer. Era outro departamento. Aí a coisa as mães foram trabalhar, não tem mais tempo, então agora eu tenho que pagar, então vamos ter uma costureira. Mas é difícil, não é fácil, não. Esse choque das mães de antigamente com as mães de hoje. Não digo que tem gente que está certa ou que está errada, nada disso. Não é questão de pior ou melhor. Não, é mudança muito, né? Da vida, não tem jeito. E acho que em todos os fatores, né? Tanto os alunos, os professores, tudo muda, né? Tudo tem que ir mudando. Então deve ser muito difícil para uma mãe, por exemplo, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, minha filha fica na escola o dia inteiro. Nossa, eu queria dar mais coisa para minha filha. Então ela tem que dançar na ponta. Se você levar para a escola de baile, então ela tem que fazer a música, sei lá, Tchaikovsky, que é mais difícil de tocar no piano. Eu quero que minha filha toque o Tchaikovsky. Então é complicado isso, mas eu acho que é essa aceleração que a vida está agora. Sim. Acho que esse é o grande problema. Eu lembro muito de algum tempo atrás, quando eu ainda era adolescente, tipo ano passado.
Ontem mesmo. Tão Ontem velha mesmo. ela, tadinha. Mas quando começou essa coisa de usar celular mesmo, de todo mundo ter um celular na mão. Porque até então, isso foi começar a acontecer de todo mundo ter um celular na mão quando eu era adolescente, né? Que realmente virou unânime. Hoje em dia, criança de 5 anos está chegando com... Já nasce com o celular na mão. E aí eu lembro muito de escutar, não foi nem ver. Eu tava, sei lá, fazendo alguma coisa no balé e aí eu escutei a tia Renata falando, passando, alguma coisa tipo assim, eu não vou colocar a internet aqui na escola, porque se eu colocar a internet, essas meninas não se olham mais na cara. Ela passou assim, falou. Eu lembro muito dessa... Você lembra o porquê dessa fala? Porque Não. tinham 2 meninas numa sala e 2 meninas na outra conversando pelo telefone. Uma ligando para a outra ali, elas estavam ali. Era só Uma numa salinha e outra na outra. Era só... sair. E eu falei, Andar uma nossa, até a gente. outra. Falei, com quem você está falando? Com a fulana. Eu falei, mas vocês estão aqui na escola. E aí eu falei, nossa, acho que eu nunca vou pôr internet nessa escola, porque isso aqui vai virar um... E eu tenho uma particularidade que eu amo o ser humano, né? Como todo mundo gosta de cachorro, hoje em dia eu gosto de gente. Então eu gosto de conversar, gosto de trocar ideia, eu gosto que as pessoas conversem. Eu gosto daquele lance que uma troca lanche com a outra, acho super legal isso. E eu tenho uma preocupação, acho que é porque a minha geração era uma geração muito cívica. Então a gente era uma geração de respeitar hino, bandeira, enfim. E eu prefiro formar muito mais cidadãos, honestamente, do que muitos bailarinos. Eu acho que falta muito essa... em vários lugares falta muito esse lance de formar cidadão, de estar preocupado com a formação de um cidadão. Então, isso é uma coisa que eu sempre prezei muito por isso. Araraquara sempre foi uma cidade extremamente cultural, isso desde quando eu era criança, antes de eu ser criança. Araraquara tem um filme feito em Araraquara, que é o Santo Antônio e a Vaca. Nossa, aquilo, gente, eu era criança, aquilo era uma coisa... Fantástica. Assim, futurista demais uma cidade pequena como Araraquara. Araraquara tinha uma vida cultural incrível lá onde é a prefeitura, que era o Teatro Municipal Antigo, e onde é a Casa da Cultura hoje. Aquilo era a gente chamava de Esplanada das Rosas. E era artista, era gente cantando, era gente que ia, era ensaio disso, era ensaio daquilo, era uma coisa fantástica. Então, Araraquara é uma cidade abençoada. Araraquara é uma cidade que tem escolas muito boas de dança. Tem um nome muito forte a nível de dança no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo. Então, é uma cidade abençoada com relação à cultura. Eu acho assim, eu amo isso daqui, né? Mas tem muita diferença mesmo daquela época para hoje. E eu acho que é essa aceleração da vida, essa informatização, esse progresso que o mundo teve tecnológico, que tem o seu lado ruim, mas tem muita coisa boa, a gente tem que admitir. Sim. E acho que daqui para frente a gente cada vez mais vão ser vocês, né? Porque eu já não vou estar aqui. Vai ter que se aprimorar, vai ter que entrar no esquema, senão você não vive. Ou a gente volta a morar em caverna e fica lá quietinho e deixa o mundo correr. Ô, tia Rê, e como foi? Você falou da caverna agora, me deu um estalo. Eu acho que, assim, de um modo geral, para o mundo todo, a maior dificuldade que a gente passou foi a pandemia. Como que foi isso para você e para a escola? Assim, porque, de repente, a gente estava no balé, em uma semana a gente tinha terminado a aula de terça-noite. Não, foi day after day. Assim. E a gente saiu da terça-noite para comemorar o aniversário da Dani. Depois fechou tudo. Eu tenho um grande amigo médico e eu liguei na segunda, né? Porque eu estava chegando de Paraty, falei, gente, Paraty estava tão estranho, assim, todo mundo lavando mão, todo mundo passando. Eu fiquei num hotel que tinha muito italiano e francês. É um tal de lavar mão toda hora, mas ainda eu não tinha noção da pandemia. Aliás, não tinha, e ninguém tinha noção ainda. Aí eu cheguei na segunda-feira, eu liguei para esse meu amigo em Ribeirão, falei, fala uma coisa, estão falando de uma tal de pandemia, de um vírus, eu preciso fechar a escola? Ele falou, não, tudo numa boa. Eu falei, certeza? Certeza. Eu falei, tá bom. Isso foi na segunda. Aí na terça veio a aula que você falou. Na quarta ele me ligou 8 horas da manhã. Fecha a escola para ontem e esquece a escola até 2021. E aí, para mim, foi muito difícil. Por quê? Como eu disse agora há pouco, eu gosto do ser humano. Então a gente desenvolveu aula por vídeo, aí tinha tecnologia, graças a Deus. A gente fez 2 shows muito legais com relação à pandemia, muito legal mesmo. Sim. Né? Para Nara foi perfeito esse show, então para Mara, nossa senhora, foi a melhor coisa da vida dela, foi o show.
O primeiro ficou incrível. Para mim, já me deu um alívio no coração, porque ficava eu, a Dani e a Valéria na escola. A gente almoçava ali, ficava filmando, dava umas de metida, né? E filmava. Compramos umas luzes, mas nunca acendemos a luz. Falei, nossa, filmamos sem a luz. Aí ficou. Aí uma filmava com a luz, uma coreografia sem luz. Depois teve o Matheus que montou aquilo, ficou um espetáculo lindo. Foi muito legal. Aí teve a noite da apresentação, né? Que a gente pôs, acho que era foi no YouTube, não lembro mais, né? Essa apresentação é uma curiosidade minha, né? Em tantos anos na dança, eu nunca senti o que eu senti naquela noite de estreia no YouTube. Foi um negócio, assim, mais de 15 anos na dança já tinha naquele ano, e eu nunca senti aquilo. Pra mim foi também. Foi muito estranho. E eu chorei igual uma... A ponto de eu colocar uma roupa, como se eu fosse entrar em palco, e assistir com aquela roupa da minha casa. Foi assim, eu fiquei muito emocionada, porque a gente tinha uma ideia que tinha acabado o mundo na pandemia, né? Aí você fala, putz, acabou isso, o que vai ser isso depois, gente? Então foi muito legal. E o segundo show virtual foi mais legal ainda. Porque aí a gente já podia ir para a praça, para filmar em alguns lugares. Depois a gente apresentou no cinema, que foi super, assim... foi fashion demais, né? A gente tá chique, né? YouTube, cinema... Tamo que tamo, só falta TV, hein? Eu acho que essa questão que você falou Porque quando a gente dança no final do ano, a gente não vê, né? A gente dança. Verdade. A gente tudo. não Então, se vê, o né? nervosismo é da gente estar ali na coxinha e entrar pra dançar. Só que esses 2 anos... A gente já tinha dançado. Primeiro que né? quando a gente tava gravando, a gente sabia que se desse errado ia voltar pra fazer de novo. Que é uma beleza, né? Então o nervosismo já era diferente. E aí... A gente nunca vê o espetáculo inteiro. Então, a gente sentou, cada um com o pai e com a mãe, porque nunca vi o espetáculo com meu pai e com a minha mãe. Nunca vi também. Foi muito legal. E aí, a gente via tudo, entendeu? Eu acho que isso que deixou mais especial o fato de a gente estar em casa. Eu cheguei até a falar, viu? Não quero mais voltar para o presencial. Eu cheguei a falar isso várias vezes. Nossa, é bem menos trama. Tenso. É bem menos tenso. É bem menos tenso. A ansiedade ela é muito mais tranquila. Só que também tem uma questão, né? Porque... No presencial, a gente vê o espetáculo, a gente entende o espetáculo pelas outras danças. A gente sabe o que está passando ali em palco, por mais que a gente não assista. Naqueles 2 anos, eu não tinha a menor ideia do que ia vir pela frente. Então, assim, eu me senti muito plateia. Eu senti essa emoção, tipo assim, o que a gente vai falar agora? Que música que vem agora? Quem que vai dançar? O que vai dançar? Foi muito legal, né? Eu não achei que fosse a edição ficou assim muito boa. Até para mim que fiquei lá, né, filmando e não sei o quê, eu fiquei super surpresa quando eu vi o resultado na apresentação do YouTube. Acho que é por isso que a gente chorou muito. Muito. Algum momento, quando começou a pandemia, você chegou a pensar que tipo não vai dar? Mesmo a gente fazendo a aula em casa. Eu achei que não ia dar. Eu achei que não ia virar, achei que não ia dar certo o espetáculo. Eu sentia muita falta de vocês, muita, que eu estava sozinha na minha casa, eu sentia muita. Aí coincidiu com a morte do meu cachorro, foi muito ruim a pandemia, foi uma fase muito... e eu gosto de conversar, né? Como diz os meus sobrinhos, parece enrosco de rio. Então eu sentia muita falta disso. Aí eu perdi muitos amigos de Covid. Perdi meu vizinho, conversei de manhã com ele, nós positivamos. À tarde ele já estava internado na UTI, aí 3 dias depois já morreu. Quer dizer, foi uma fase muito ruim. Olha, espero que nunca mais... Acho que dizem que pandemia é de 100 anos, né? Espero que a gente não passe mais isso, porque ninguém merece. Assim, a gente estava ali, fiel toda terça-feira, né? Mas, é duro você ter ali, né? Você saber que você não vai ter que sair de casa para ir no lugar fazer a aula... Tipo, eu fico pensando nas crianças e tal, a preguiça mesmo de você abrir o celular e fazer a aula. Muitos desistiram na época da pandemia. A demanda cai muito, né? Muito. E eu fico pensando, eu tenho alguns amigos que são donos de academia de natação, esses então foi uma judiação, foi uma crueldade com o trabalho deles. Era uma coisa assim, porque como que você faz uma aula de natação virtual? Meu Deus do céu. Não tem como. Então, acho até que a gente ainda foi agraciado, acho que a gente teve uma sorte a mais aí. Mas que é ruim, né, gente? Não, gostoso é ver as pessoas, com conversar, certeza. é brigar, é bater papo, é discutir. Eu acho tão sadio quando um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e a gente conversa e troca ideia. Isso para mim é democracia.
Então, acho que isso aí é necessário na vida da gente. Cada pessoa que pensa de forma diferente sua, você aprende alguma coisa. E você vai mudando, seus valores vão mudando, você vai crescendo como ser humano, isso é muito legal. E outra, assim, quando a gente tava naquelas reuniões do meeting, não dá nem pra conversar dele, nem pra brigar com a menina direito. Não tem como. Nossa, que raiva. Não tem como corrigir um aluno, não tem como falar, é difícil demais, é muito difícil. Meu Deus do céu, é muito ruim. Só que também dava pra dar aquelas... Ai, eu não entendi o exercício. Puta, internet aqui em casa. Ai, minha Ou então, tá né, funcionando. desliga o visual. Você não sabe se a pessoa tá vendo a aula, você não tá, você tá na cozinha tomando água, sabe, é complicado demais. Isso é verdade. Isso foi duro. Isso foi bem chatinho mesmo. Tia Rê, vamos pro quadro, não? Bora. Tia Rê, então vamos pro nosso quadro, que todos os nossos convidados participam, tá? O nosso quadro é o barra, centro e diagonal. Então, Tia Rê, eu queria que você falasse pra mim um momento de barra, centro e diagonal. Pode ser tanto na sua vida como bailarina ou na escola. Vocês encaram a barra pior do que a diagonal? Aham. Tinha. A diagonal é tão mais chata, hein? Barra é cansante. chata. Então vamos lá, barra. Barra foi quando eu errei um passo em São Paulo, no Teatro Municipal. Porque não é como hoje, né, gente? Era um baita no militarismo, balé naquela época. E aí você já entrava na sala de aula, tinha 30 alunos assim. E o professor, você fazia... A primeira coisa que você fazia, o professor, pode sair, pode sair, pode sair, pode sair. Você já desistia. E eu fiz aquele passo maravilhoso chamado assembleia, eu fiz errado. Eu tive que fazer 150 vezes. Vocês sabem o que é um assembleia, né? Agora eu entendi por que você odeia Eu o assembleia. odeio esse passo. Vocês têm ideia do que é uma assembleia? 150 vezes, quando você estava no 80, assim, o professor, se parar, volta no primeiro. Então, isso para mim foi extremamente traumatizante. Por isso que eu converso com os professores no balé, a Manara já deve ter escutado isso, você também. Não corrige aluno no individual. Esse é o maior trauma que um aluno pode ter. Ou você fala assim, tem alguém fazendo esse passo errado, ou você chama, você faz para tia ver. Porque, nossa, é traumatizante, gente. Então, foi um momento muito ruim para mim na dança e a pandemia, né? Pandemia ao concurso. Mas esse assembleia abençoado, e é bonito, né? Não é lindo? Quando Gente, a gente tá em aula fazendo assembleia, de repente, a tia Renata tá fora da sala. A gente tá lá, sequência de salto, aí a gente começa a assembleia, a tia Renata entra, ela só encosta lá. Nossa, Meu não posso Deus. ver o passo, gente. Eu acho ele lindo, mas não posso ver esse negócio. E eu não sabia dessa história. Eu Mas- sabia que você odiava a assembleia e a gente dava risada. Tenta mas- fazer 150 sem parar. Não, tia Rê, eu não preciso, tá tudo bem. Não, vou é um tentar. passozinho encardido esse. Ô, gente, eu lembro da contagem do professor. Juro mesmo. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. Nossa, eu não posso ouvir essa contagem que me arrepia. Insuportável. Pelo amor de Deus. E o momento centro, tia Rê? Momento centro. E tudo que acontece na escola é momento centro. Vocês encaram o centro como... É o que eu mais gosto, é o centro. O balé é o que eu mais gosto. O centro é aquele momento que você percebe que assim, puta, isso aqui tá funcionando. Isso aqui Então, deu certo. é aquele momento. É a escola, é a aula, a hora que você entra, tá todo mundo lá. Ainda mais a gente lá na escola. Nossa, né? Que a gente conversa pra caramba, Imagina, né? Tudo tia bem. Rê. Falar baixinho, negócio desse, né? Não. Tem que pôr 2 horas de aula, se pretende dar 1h30, porque meia hora é só de conversa. Então, eu acho que o momento centro é tudo que acontece na escola. Eu acho muito legal, muito feliz, muito plausível, muito contextuado. Amo demais. É o meu momento centro. E eu vou te perguntar um outro momento centro. Qual foi o seu momento centro nessa caminhada da escola? De tipo assim, abrir a escola, tá? Que momento você percebeu que, não, agora Acho que vai. acho que É o vai. caminho certo. Ai, gente, eu acho que no 3º ano da escola. Por quê? Porque o 1º e o 2º ano eu fiquei com 5 alunos. Era só isso que tinha na escola. E só isso não. Eu vou mudar essa frase. Era tudo isso que tinha na escola. Porque se não fossem essas 5, não teria escola. Não teria E de essas repente, no 500, 3º ano começou a chegar gente. Não tinha escola em Araraquara, né? Tinha só uma e a minha. E eu cheguei a ter 900 pessoas na escola. Então eu falei, não, isso vai. Agora vai. Agora é o caminho que eu tenho que seguir. E aí, O resto a gente até conhece. hoje, o resto vocês Tamo aí. conhecem. Aí, estamos aí. Aí. Quase que comemorando os 55. E daqui Nossa. a pouquinho. Nossa, daqui a pouquinho. Se é diagonal. Ó, no 100 anos eu não vou estar lá. Vocês resolvem o assunto, hein? Nossa. Ai, Nossa, Di. nem nós vai estar lá.
Então, é Acho verdade. que não, né? Os seus 90, mas vão, gente. 80. Ah, vocês se vão Deus tá lá. abençoar, Hoje a em gente dia, entra de medicina está muletinha. avançada, vocês vão estar lá, sim. Flavinha vai estar lá. E seu momento diagonal, Tia Rê? Ai, momento diagonal é quando termina um show, que você tá lá no palco, todo mundo falando, beijando, todo mundo gritando seu nome, você fala assim, missão cumprida. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer na próxima? Mas é missão cumprida. Então, essa é a hora que eu falei no começo, essa é a hora que você está em conexão com o cosmos. Essa é a hora que você sente Deus, o Deus de Spinoza. Você fala, caraca, eu vim para fazer uma coisa e aconteceu. E aí, hoje em dia, né, eu reverencio e tiro o chapéu para o pessoal que trabalha comigo. Porque se não é esse pessoal hoje, não dá para fazer aquilo que a gente faz. E o que a gente faz é muito bem feito. Tá? Eu tenho mania de tudo que eu vejo de todo mundo, às vezes alguém fala mal, não sei o que, falar, gente, no começo a gente é tão ruinzinho, né? A gente é tão fraquinho. Depois você vai aprendendo, você vai crescendo. Então, tudo eu acho muito legal, mas eu acho que nós, lá na nossa família, gente... A hora que toca nosso hino, gente, não precisa mais nada. Acho que não precisava nem ter tido show antes. Por quê? Porque todo mundo canta, todo mundo vibra, todo mundo se abraça, todo mundo se beija, a plateia levanta. O que mais que a gente precisa para ser feliz? Acho que mais nada. Eu não sei vocês, mas eu danço o espetáculo só para esperar o hino mesmo. Inclusive, Tia Rê, faz uns 3 anos que o Gui, ele fala, eu quero dançar o hino. Eu quero dançar apoteose. Por que ninguém me chama pra dançar apoteose? Pode subir, né? Eu falei pra ele, então esse ano você vai. Eu já vou deixar todo mundo avisado. E aí de você, se não levantar da plateia e correr na plateia com a gente. Você sabe a minha sobrinha que entrou no balé esse ano, 3 aninhos? Agora ela fica lá. Titia. E os brilhos, né? Ela adora os brilhos. Mas eu acho que é a comunhão com Deus. É lógico, quando um médico termina uma operação e é um sucesso, acho que é essa sensação que ele tem. O dentista, quando termina a pessoa que está filmando um casamento, fala, puxa, olha como ficou legal minha filmagem, né? Assim, e aí a gente é o espetáculo. É o trabalho inteiro. É o trabalho, é gratificante demais. E eu acho que assim, é todo mundo, né? Porque que nem a Maitezinha, é a hora. Eu não sei o que acontece com aquela criança, gente. Parece que encarna um negócio nela, ela já entra dançando. Ela entra pulando já. Ela já entra, é a apoteose. Pra ela é mais importante que a dança que ela dançou. Quando começa a ensaiar a apoteose, que geralmente a gente já ensaia na última semana, né? Porque todo mundo já conhece o hino, já sabe. Ah, elas adoram, elas não querem mais ensaiar o resto, não só a apoteose. Mas é uma alegria, e ela grita, e ela... Meu Deus do céu, esse ano ela competiu com a Dani pra ver quem que tava mais animada, quem que ia gritar mais. Então pensa nisso, assim, com carinho, quando vocês terminarem de dançar esse ano, pensa nessa hora, lá no palco. Vocês vão ver que sensação de missão cumprida. Nossa, e eu acho que a dança é uma coisa muito... A cultura em geral, né? Mas a dança é muito... Vocês lembram todo o problema que a Dani passou. Eu acho que se não fosse o balé, a Dani não teria aguentado da forma que ela aguentou. Sim, teria sido muito mais difícil. Sim. Eu cheguei até a falar para ela, pede afastamento, vamos lá no IN. Não, eu quero continuar. Porque isso está me dando força para viver. Então, eu acho que é força para viver mesmo. É comunhão com o cosmos. Vamos falar o que todo mundo entenderia, é comunhão com Deus. É muito bom. Né? É o nosso momento de paz. Não dá pra É explicar. paz, pode usar esse nome. A gente paz, não consegue pensar em nada. Sim. Tá em palco lá, é a gente que tá no palco e... o mundo pode estar acabando. Você pode estar cheio de problemas. Nessa hora você esquece tudo, todos. É uma coisa muito legal. Eu acho assim, que pra gente que tem uma outra vida, que trabalha com outra coisa, eu não sei pra você, mas pra mim, a hora que chega essa parte, eu falo... E, gente, é eterno. Isso é eterno no coração da gente. Eu sou a pessoa que inaugurei o Gigantão. Quase ninguém sabe disso. Era eu e o Paulo Campos, já é falecido. Como ninguém fazia balé naquela época, né, era muito... Eu lembro da dona Neuza, que era mãe do Paulinho. Paulinho era funcionário do cartório. E ela chegou pra mim e falou assim, você monta uma... Era dancinha que eles falavam, né? Ninguém tinha o termo coreografia. Ai, do quê? Aí aquela música 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Falei, monto. Você tem alguma roupa de balé azul e amarelo? Falei, tenho, tinha um titi lindo. Ah, põe meu filho, porque o Paulinho era muito bom de dança de salão. Mas eu não sabia o que era, e nem o Paulinho, acho que a gente sempre conversava isso. Ei, Paulo, né? Nossa, alguém não vai homenagear a gente, que nós inauguramos o Gigantão? E eu lembro que um repórter passou na minha casa, me pegou, levou para esse lugar.
Eu lembro disso, não conhecia o Gigantão, não sabia o que era Gigantão. E ainda ele falou assim, vocês vão ficar aqui, vai tocar o hino nacional. Né? Ele pôs a gente no meio do Gigantão, tudo escuro. Vocês vão ficar quietinho, vai tocar o hino nacional, vai acender a luz, tocar o hino nacional e depois a música de vocês. Gente, quando começou a acender aquele monte de luz, eu de mãozinha dada com ele, assim, 2 pauzinhos de virar tripa, de tão magrelo que a gente era. Pauzinho de virar tripa. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, assim, ficamos durinhos, né? Porque o homem tinha falado pra gente não se mexer. E é isso, eu sonho até hoje com isso. Tem noite que eu sonho com esse dia. Eu nunca vi uma imagem na minha cabeça tão maravilhosa do que aquele monte de luz acendendo. Fui saber que era a inauguração do ginásio de esporte da cidade, acho que 15 dias depois. E eu sonho com isso até hoje. Eu acredito que quem faz balé leva isso para o resto da vida no coração. Alguma música que você amou dançar, né? Quem gosta de Dom Quixote dançou, não é para o resto da vida agora? Fala a verdade. Quem já foi lua, né? Quem foi passado, quem... É para o resto da vida. Então, são coisas assim que a gente vai estar lá na hora de ir embora daqui e lembrando de tudo que a gente fez na dança. Eu tenho uma música dessa que se tocar eu choro na hora, que é Roda Viva, do Chico Buarque. Ai, foi lindo isso. É a primeira música que abriu o primeiro espetáculo que eu dancei. Abri a cortina, era essa música que tocava. Meu primeiro espetáculo. Se toca essa música, eu choro. Você sabe que teve eu encontrei outro dia numa reunião, coisa nada a ver com dança, nada, uma reunião do comércio. E uma moça olhou para mim, você é Renata Crespi? Eu falei, sou. Ela falou, olha, ela nem é da nossa escola, eu fui fazer sapateado por conta da construção que vocês montaram, nossa, que eu assisti. Isso é missão cumprida. Missão cumprida, muito legal. É isso. Tia Rê, muito obrigada. Eu que agradeço, menina. Por vir na nossa mesa, foi muito legal, né, Ná? Muito, muito gostoso saber de tudo isso. Muito bom, né? ter você do outro lado, Tia Rê. Eu tô escrevendo um livro, viu, meninas? Quem sabe um dia eu publico. Eu quero. Ou se eu morrer antes, vocês procuram lá em casa. Tá no notebook, aí vocês publicam. Já deixa a senha, pelo amor de Deus. Tem algumas pessoas na cidade que precisariam ser ouvidas, né? Com relação ao início da dança. Então, eu, Léo, tia Léo, sim, a Sandra Druê, que a gente estava lá desde o começo. A gente foi pedir construção de teatro municipal. Eu lembro que a gente se vestia de preto, acendia uma vela, ia na porta do trabalho do prefeito atual, na época, que era o Clodoaldo Medina. Aí ele era muito simpático. Entra, toma café, o que vocês querem? Um teatro municipal, um teatro municipal. E aí saiu o movimento Pau de Arara e tudo isso. E assim aconteceu o nosso teatro, que é, para mim, o palco dele é um dos melhores do estado de São Paulo. Se Deus quiser, a gente tem ele de volta logo. Amém. Bom, gente, muito obrigada por estarem aí com a gente do outro lado da tela. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não esquece de deixar o seu comentário, falar pra gente quem vocês também querem nessa mesa aqui nos próximos episódios. Não deixem de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E a tia Renata também, que a gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Estamos também no Spotify, caso vocês queiram ouvir esse episódio em áudio. E a gente se vê no próximo episódio, né? Muito obrigada, gente. Obrigada pela companhia, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.